Imagine que você comprou no final de semana uma aventura em que você vai fazer o rapel de uma cachoeira. Chegando no local, você observa que as cordas foram montadas de uma forma em que há duas cordas, os nós aonde estão presas essas cordas, não é só um, são vários. E aí você pergunta para o instrutor, por que que tem vários nós, por que que tem mais de uma corda? E ele te explica que aquilo se refere e é necessário para que haja mais segurança. Utiliza-se o princípio da redundância, em que há mais de uma corda, porque se uma corda vier a romper, tem a outra corda para te oferecer essa segurança. A mesma coisa acontece com os nós. Se algum nó, por algum motivo, ele vier a romper ou não se comporta da maneira com que se espera, há outros nós sustentando o sistema. E assim você consegue descer, fazer o seu rapel com muito mais tranquilidade e atingir os seus objetivos. É assim para o rapel, é assim para o salvamento em altura e é assim também para os seus investimentos. Olá, meu nome é André Fonseca, eu sou especialista em investimentos e hoje eu vou comentar um pouquinho sobre diversificação de carteira. Estava conversando com a minha tia há um tempo atrás e aí começamos a falar sobre investimento. Ela comentou que faz investimento e disse que colocou o dinheiro dela inteiro em uma LCI que estava com uma boa rentabilidade. Enquanto ela falava isso, eu pensava comigo, meu pai do céu. Assim como a gente falou na introdução, colocar o seu dinheiro todo em um investimento apenas ou em um produto não é adequado. Vamos trazer para a realidade. Você pegou o seu dinheiro há um tempinho atrás, quis investir, abriu o aplicativo, buscou vários produtos e achou um CDB bastante atrativo, com uma taxa boa, talvez ali semelhante a 120% do CDI, e achou que era uma boa oportunidade. E colocou lá o dinheiro. Perto do vencimento desse CDB, e sim, os CDBs, muitas vezes eles têm um vencimento, e você só vai ver a cor desse dinheiro, em geral, lá quando ele vencer. Então, é um produto que tem, a gente chama de baixa liquidez. Mas imagine que, após alguns meses, você, perto de chegar ao momento do resgate, você descobriu que esse banco que você tinha investido, ele quebrou. Sim, é exatamente isso que aconteceu com muitos investidores recentemente. O Banco Master, que oferecia CDBs e outros produtos, quebrou. No final de 2025, ele foi liquidado e as pessoas que tinham CDB ou investido em outros produtos desse banco ficaram muito receosas do que aconteceria com o dinheiro delas. Aí entram dois cenários. Se você tinha até 250 mil investidos em algum produto do Banco Master, você teve que esperar alguns meses até receber esse dinheiro de volta, graças ao FGC, Fundo Garantidor de Crédito, mas conseguiu receber ele de volta. Aí entra alguns parênteses também. Pense que nesse período que você ficou sem receber o seu dinheiro, você também não teve rentabilidade. Então, se você tinha, por exemplo, 200 mil investidos nesse CDB, por mês ele rendia aproximadamente 2 mil reais. Ou seja, se ficou 3 meses sem render, você deixou de render esse dinheiro em um valor de 6 mil reais. Agora, se você, como investidor, colocou no Banco Master mais de 250 mil reais, o valor que excedeu esse montante, infelizmente você não vai ver mais a cor desse dinheiro. Por que existe esse limite de 250 mil reais? É um valor que ele é coberto pelo FGC, Fundo Garantidor de Crédito. Os bancos, eles colocam nesse fundo, ou pense numa conta em que todos os bancos colocam o dinheiro, para trazer mais segurança, para trazer mais garantia para alguns investimentos. E assim, eles garantem que se acontecer qualquer coisa com o banco que está oferecendo aquele produto, até 250 mil reais, esse dinheiro retorna para o investidor após algum tempo. Isso serve apenas para produtos bancários. Por exemplo, CDB, LCI, LCA. Agora, se você investe, por exemplo, num CRI, num CRA, debenture, esse FGC ou essa cobertura ela não existe. Quando eu falo que é um produto bancário, estou dizendo que o banco ele emite uma dívida para se rentabilizar, se financiar, e o investidor compra essa dívida com a promessa de receber o montante investido e mais um juros prometido. Voltando ao assunto principal, eu gosto daquela frase de não colocar todos os ovos na mesma cesta. Se uma cesta cai, imagine que você tem outras cestas para poder garantir os seus ovos.
E assim funciona para investimentos. Por que então que você tem que fazer uma diversificação? Primeiro, para você diluir o risco da sua carteira. Todo investimento tem risco. Se alguém prometer para você um investimento que é garantido, que não tem nenhum risco, essa pessoa não está falando a verdade. Segundo, que se você define uma porcentagem para os produtos na sua carteira, desde que sejam bons produtos e descorrelacionados, ao longo do tempo você tende, desde que mantenha essa porcentagem, ter mais rentabilidade do que em outros produtos. Perceba que você evita de cometer o maior erro do investidor, que é se emocionar com os ruídos e as notícias que a mídia coloca. Você segue seu plano, balanceia a sua carteira e confia que a longo prazo ele vai trazer a rentabilidade que você precisa e atingir os objetivos que você quer. Assim você naturalmente aproveita a oscilação do mercado. Aí você coloca o seu dinheiro quando o mercado está em baixa em alguns produtos e aproveita o lucro quando o mercado está em alta em alguns produtos, naturalmente. Eu vou dar aqui um exemplo para ficar mais prático, mas lembrando novamente que não é uma recomendação. Imagine que você dividiu a sua carteira em 40% em Tesouro Selic e inflação, 30% em renda variável, ações no Brasil e 30% em algum produto no exterior, ligado ao dólar, algum ETF americano. Em 2025, por exemplo, as ações aqui do Brasil subiram bastante em relação ao dólar. O que aconteceria? Ao final de 2025, você olhar a sua carteira e os produtos que estão em ETFs americanos, por exemplo, vão estar mais baixos em porcentagem do que as ações aqui do Brasil. O que você faz então para balancear a sua carteira? Você, quando for fazer um aporte ou colocar mais dinheiro, você vai acabar colocando mais dinheiro nos produtos americanos, em dólar, do que nas ações aqui do Brasil. E vai aproveitar o momento em que o dólar talvez esteja mais baixo. Assim, rebalanceando a sua carteira, você vai, a longo prazo, ter ótimas rentabilidades e, o mais importante, atingir os seus objetivos.